Seja louvado através da vida de cada um de vocês que aqui entrou nesta noite. O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, que privilégio poder estarmos aqui reunidos na casa de Deus. E eu espero que cada um de vocês tenha entrado aqui nesta noite realmente com o coração transbordando de alegria, com o coração, com o desejo de ouvir e de aprender da palavra de Deus. Mas se porventura alguém tem entrado aqui hoje com seu coração triste, preocupado, abatido, necessitado de uma palavra, de uma resposta de Deus, saiba que você fez a melhor escolha da sua vida, que é de estar aqui. É aqui que nós devemos trazer as nossas preocupações. É para Jesus que nós devemos colocar, em Jesus que nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança. Eu tenho certeza que ninguém sairá como entrou, porque o Senhor não vai permitir que saiamos daqui hoje sem uma bênção, sem aprender algo valioso para a nossa vida. Hoje é quarta do poder, dia de festa, né? Está encerrando aqui mais um ano de missão das mulheres valorosas, empenhadas, envolvidas na obra de Deus. E eu tenho certeza que durante todo esse ano, grandes bênçãos foram recebidas, foram alcançadas através dos pedidos de oração, das intercessões realizadas aqui nas quartas-feiras. E para hoje também espero que o Espírito Santo encontre em cada um de nós corações abertos, corações receptivos para receber a mensagem de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia na mensagem de hoje, eu gostaria de fazer mais uma oração para que o Espírito Santo realmente possa conduzir. É difícil estar aqui à frente, né? É a segunda vez esse mês. É uma bênção Deus confiar a obra dele em nossas mãos, né, gente? Mas nós sabemos que nós somos humanos, temos as nossas limitações, às vezes nos sentimos incapazes, mas nós cremos que a obra não é nossa, a obra é de Deus e é Ele quem fará. Então vamos novamente pedir a Deus que me ilumine nesta noite. Querido Deus, neste momento a Sua palavra será aberta. Nós estamos necessitados de ouvi-la. Nós estamos aqui, ó Pai, porque desejamos aprender mais de Ti. Porque desejamos, ó Pai, herdar a salvação. Fala conosco. Se o Senhor precisar nos advertir, nós estamos prontos para Te ouvir. Senhor, sonda os corações e fala de encontro à necessidade de cada um de nós. Eu te peço que o Senhor conduza cada palavra que eu falarei a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6. Eu gostaria de pedir para o pessoal do som, se puder baixar um pouquinho o volume do meu microfone. Eu tenho um tom de voz alto. Todos encontraram? Vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Até aqui. A mensagem que nós vamos estudar nesta noite, queridos, é sobre a destruição
Jericó, a queda das muralhas de Jericó. E nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que Jericó era uma cidade que estava situada na terra de Canaã. E essa cidade de Jericó encontrava-se, neste momento da história, rigorosamente fechada por um motivo específico. A cidade encontrava-se fechada por causa dos filhos de Israel que se aproximavam daquela cidade. Então, apesar de Jericó ser uma cidade fortificada, uma cidade cercada por inúmeras muralhas, por inúmeras não, eram duas, mas eram muito grandes, muito fortes, aquele povo, sabendo que o povo de Israel se aproximava, então eles começaram a temer. O que amedrontava aquele povo ao ponto de fecharem os portões, ninguém entrava, ninguém saía naquela cidade, era o povo de Deus que se aproximava. E esse povo de Israel, que diz aqui os filhos de Israel, nós sabemos bem quem é. Nós conhecemos a história do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo que tinha uma promessa de Deus na vida deles. Uma promessa que vinha de geração em geração. E nós sabemos que quando Deus nos faz uma promessa, ou quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, não importa o tempo. As promessas de Deus para a nossa vida não têm prazo de validade. A promessa de Deus para o povo de Israel, ela havia sido feita há muito tempo atrás. Porém, Deus liberta o povo do Egito, através de Moisés, para o cumprimento da sua promessa. E eis que esse povo, então, como nós também sabemos, liderado por Moisés, vaga, peregrina, viaja, como queira dizer, por 40 anos no deserto. E eles eram liderados por Moisés, e nessa circunstância, Deus, quando Ele tem algo para realizar na nossa vida, não há impedimento. Nós sabemos que para o cumprimento dessa promessa, Deus lutou contra Faraó, Deus abriu o Mar Vermelho, e Deus esteve e providenciou tudo para aquele povo. No entanto, nem todos estão preparados para passar os desertos. Nós também não. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos passando pelos desertos. O deserto na vida daquele povo não era algo para ter uma duração de 40 anos. Porém, a rebeldia, a murmuração daquele povo fez com que eles permanecessem por mais tempo. E o mais triste, gente? Muitos deles passaram por todo esse processo e não tiveram privilégio. A maioria não teve o privilégio de chegar na Terra Prometida. Essa história do povo, da libertação do povo do Egito, tem algo comum conosco também. Porque nós também estamos atravessando os desertos rumo a Canaã Celestial. Assim como Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, Deus também tirou a mim e a você da escravidão do pecado, do mundo da perdição. E agora nós estamos seguindo rumo a Canaã Celestial, rumo ao céu, rumo a uma terra prometida. O que nós não podemos esquecer é que nessa nossa caminhada, uma palavra que é muito importante que nós tenhamos dentro do nosso coração e no nosso pensamento diariamente para nos guiar, é a perseverança. Porque a perseverança não é para todos. Infelizmente, muitos daqueles que saíram da terra do Egito não tiveram o privilégio de chegar a Canaã, porque desistiram no meio do caminho de confiar plenamente em Deus. Eles estavam vendo Deus operar no meio deles e mesmo assim havia murmuração. E a murmuração, ela vem da falta de crer em Deus. E então
então, para cumprir a promessa que Deus tinha para aquele povo, nós sabemos também que Moisés morre próximo à terra prometida, né? Tem ali toda aquela situação com Moisés, mas é importante que nós saibamos o quê? Que a promessa de Deus não morre, morrem-se os homens, a promessa de Deus permanece viva. E então Deus levanta Josué. Deus escolhe Josué para continuar a obra que ele havia começado com Moisés. E então, quando eles estão ali, digamos que na fronteira, próximo à terra prometida, após a morte de Moisés, Josué começa então a liderar aquele povo. E é importante que a gente entenda um pouquinho sobre Josué também. Josué não era alguém despreparado. Josué tinha tido uma vivência com Moisés, né, durante toda a caminhada. Josué tinha tido o exemplo de Moisés. Josué vivenciou os milagres que Deus operou no deserto. Então, mas Josué precisaria estar pronto. Às vezes, queridos, não é falta de capacidade, mas é falta de vontade que nos falta para fazer a obra de Deus. Quando Deus solicita a Josué que continue a obra começada por Moisés, Josué simplesmente aceita. Será que nós, na nossa caminhada cristã, nós também estamos prontos, como Josué, para aceitar as missões que Deus tem para colocar na nossa mão? Ou será que nós somos pessoas que às vezes queremos interromper a obra de Deus, porque não nos colocamos numa posição de fazer aquilo que é preciso? Lá no capítulo 1 de Josué, nos mostra as promessas de Deus para Josué. Deus levanta Josué, Deus solicita que Josué continue aquilo que Moisés começou. Então Deus ordena, Deus começa a dizer para Josué tudo o que Ele quer que Josué faça. E ali Deus também faz promessas maravilhosas para Josué. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler no versículo 6 em diante. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Aquilo que eu acabei de falar. Josué é que vai terminar a obra começada por Moisés. Se alguém parar no meio do caminho, queridos, se alguém se for, que estejamos prontos para continuar a obra de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha que promessa maravilhosa que Deus faz para Josué. Às vezes nós estamos procurando, prosperar, procurando ser bem-sucedido, mas nós estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. Deus promete para Josué que Ele vai estar com Josué. Deus garante a vitória para Josué. Mas Deus também quer uma resposta de Josué. Porque Ele repete 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Não pede nem que ele seja apenas forte e nem somente corajoso, mas que ele seja forte e corajoso. Trazendo para a nossa vida,
Será que nós estamos sendo fortes quando as lutas batem na nossa porta? Será que nós temos resistido às tentações do nosso adversário? Será que nós estamos sendo corajosos para levar a palavra de Deus para todos que estão precisando? Será que nós não estamos nos acovardando de fazer a missão que Deus quer que façamos? Deus pede para que Josué seja forte e corajoso, e enfatiza e reforça, porque Deus sabia que era necessário. Não seria fácil a jornada de Josué. Haveria desafios, haveria dificuldades, haveria batalhas a serem travadas. Por isso, o Senhor pede para que Josué seja forte e corajoso. Na nossa caminhada, queridos, também tem lutas, tem batalhas, tem dificuldade, tem choro, tem decepção. Nós precisamos crer que, se formos fortes e corajosos e seguirmos tudo aquilo que o Senhor nos ordena, Ele garante a vitória. Se ler todo esse capítulo aqui, capítulo 1, leiam, na casa de vocês verão que maravilhas o Senhor promete a Josué. E então, seguindo, após Josué ser escolhido, após o Senhor dizer para ele o que ele precisa fazer, garantir a ele que estará junto com ele, eles estão próximos à terra de Canaã. Então, a partir dali, o Senhor promete que começará a fazer maravilhas, começará a exaltar Josué. Mas também Deus precisaria fazer milagres, sinais e maravilhas para que aquele povo acreditasse, para que aquele povo cresce que Deus era com Josué, como foi com Moisés. E claramente Josué entende as palavras de Deus. Lá no capítulo 3, na passagem do Jordão, Josué alerta o povo para que santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué já começa a alertar aquele povo sobre a necessidade deles começarem a se santificar. Para que nós alcancemos a vitória, nós precisamos de santificação. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E após a travessia do Rio Jordão, que Deus também opera maravilhas, acalma as águas, a arca vai à frente, e enfim, eles conseguem atravessar. Então esse povo que vinha de 40 anos, vagando pelo deserto, muitos, os que saíram do Egito já tinham morrido. Ali permanecia apenas Josué e Caleb, que permaneceram aí para receber essa vitória, para ver a promessa se cumprir, E então eles pisam, aquele povo pisa, o povo de Israel finalmente coloca os pés na terra prometida. Porém, apesar daquela ser a terra prometida, não significava que tudo estava bem. Eles começaram, então, eles teriam ali desafios enormes pela frente. Cidades precisariam ser conquistadas, barreiras precisariam ser derrubadas. E o primeiro desafio que esse povo então enfrenta, quando eles chegam na terra de Canaã, é a cidade de Jericó. A cidade que era fortificada, a cidade que era projetada para ser invencível, intransponível aquelas barreiras, Eram tão altas, tão largas, que diz que até casas eram construídas em cima delas. E então, hoje, na nossa mensagem, nós vamos aprender com o exemplo de Josué. Nós vamos ver a maneira cuidadosa como Josué administrou todo esse processo de enfrentamento na liderança daquele povo para vencer as muralhas de Jericó.
E a primeira atitude que nós precisamos ter, e que Josué nos ensina, e essa história nos ensina, é que antes da batalha nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Lá em Josué 5, nós conseguimos compreender que Deus esperava a consagração daquela nação antes de colocá-los no campo de batalha. Josué 5, versículo 4. Deus orienta Josué a circuncidar todos os homens que estavam para entrar na terra prometida. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, o que Deus queria com aquele povo? O que Deus esperava daquele povo? Deus queria estabelecer uma aliança com aquele povo. E então, Josué se prepara aquele povo para realizar a circuncisão. Como eu disse, os pais deles já haviam morrido, então essa geração que estava ali, próxima, para herdar a terra prometida, eles ainda não eram. Então, porque a circuncisão simbolizava dedicação, consagração, separação, distinção. E após essa entrega, após ser estabelecida essa aliança com Deus, Deus diz para Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal significa rolar para longe, ou seja, Deus ali naquele momento, naquele lugar, Deus tira a vergonha do Egito, porque aquele povo então passa a se consagrar, a ser um povo consagrado, um povo separado para herdar a terra. E somente, gente, a partir da circuncisão é que eles começaram a comer o fruto da terra. O maná no outro dia cessa, então eles começam a comer do fruto daquela terra. O que isso nos ensina é que antes da bênção, antes das muralhas de Jericó caírem, o povo precisou passar por um processo de consagração. Nossa fé e nossa confiança, antes da bênção, antes da muralha de Jericó caírem, Deus se desenvolve, se fortalece a partir do momento em que diariamente nos consagramos ao Senhor. Queridos, eu já vou me justificar que eu não consigo ler, eu falo que esse é um defeito que eu tenho, então eu não consigo me basear, eu preciso estar olhando para as pessoas para falar. Então aqui nós percebemos o quê? Que antes daquele povo receber a bênção, eles precisaram se consagrar. E isso é uma aplicação para a nossa vida pessoal também. Nós também temos que aprender essa importante lição, que é de nos consagrarmos ao Senhor antes de qualquer coisa que nós formos fazer. Quando nos levantamos pela manhã, às vezes nós estamos tão cheios de preocupação com o que nós vamos fazer no trabalho, com o que nós vamos desenvolver, com os nossos afazeres, que nós esquecemos da principal coisa, que é consagrar o nosso dia ao Senhor, que é dobrar os nossos joelhos e entregar a Ele o nosso dia, os nossos planos. Ellen White diz, em Caminhos para Cristo, página 45, aconselha da seguinte maneira: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo, e tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária, não é de vez em quando, precisa ser diariamente. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia.
entregue-lhe todos os seus planos, para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que sua providência indicar. E assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Nós não devemos pedir para que Deus tire do nosso caminho, ou elimine da nossa vida as dificuldades, porque isso não existe. Não existe vida sem dificuldade, sem batalha. Nós precisamos nos fortalecer. E o que nós precisamos pedir para Deus é que Ele nos capacite para que nós possamos sair vitoriosos de qualquer situação que se coloque à nossa frente. Então, em nossas orações é importante que tenhamos sabedoria também para pedir, consagrar a Deus e pedir a Ele que nos dê força para enfrentar as dificuldades. Só assim nós vamos nos fortalecer, só assim a nossa fé será fortalecida em Cristo, a partir das nossas vivências, das nossas vitórias, porque se não tivermos dificuldade, o que teremos? Qual será a nossa dependência de Deus? Nenhuma. Quando nós temos dificuldade, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós estamos em luta, nós oramos mais, nós pedimos mais, nós buscamos mais orientação na palavra de Deus. Então, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para lidar com os conflitos, com as situações difíceis que possam surgir na nossa vida. A segunda atitude que nós precisamos ter, e que podemos também aprender com Josué, é que antes da batalha, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor disse a Josué. Então disse o Senhor a Josué, lá que nós lemos no capítulo 6, no versículo 2: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O Senhor disse para Josué que ele entregou, ele não disse entregarei. Ele não usou o verbo no futuro, mas ele diz entreguei. Ele sabia que Josué só precisava seguir aquilo que o Senhor me disse para ele, porque a vitória já estava garantida. Deus tem bênçãos guardadas para nós, a bênção já é nossa. Nós só precisamos ter uma atitude para então tomar posse. E Josué teve essa atitude. Josué sabia que se ele ouvisse o que Deus ordenava para ele, a vitória já era dele, já era garantida. E com sabedoria, ele seguia tudo aquilo que Deus ordenava para ele. Outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, é de não nos deixarmos enganar de que a vida cristã, quando nós escolhemos nos entregar a Deus, quando nós escolhemos nos batizar para fazer a vontade de Deus, que a nossa vida vai ser fácil. Essa é uma estratégia do inimigo para que nós venha enfraquecer, para que a gente venha desanimar. Deus não promete uma vida fácil para nós. Ele promete que estará junto conosco e nos fará vencedores. Mas Deus não promete eliminar do nosso caminho todas as dificuldades. O inimigo quer que a gente acredite nessa mentira, para que quando as muralhas aparecerem na nossa vida, a gente desanime e deixe de acreditar em Deus. Porém, isso só acontece para quem não tem um relacionamento íntimo com Deus. Josué teve uma revelação pessoal com Deus, com o anjo. E então, ali foi dadas as instruções para ele. Por Josué ouvir e conhecer a voz de Deus, ele não temeu. O que foi pedido para ele fazer, ele fez. Deus muitas vezes fala conosco de diversas maneiras, mas nós não estamos acostumados com a voz de Deus. Nós não temos intimidade suficiente para reconhecer a voz de Deus. Às vezes nós pedimos tantos sinais, chega alguém, conversa, fala, conta uma história, nos aconselha, é a voz de Deus nos indicando o caminho a ser seguido. Por não conhecer a voz de Deus, nós ignoramos.
Sejamos como Josué, que nós aprendamos a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém. A terceira atitude que nós precisamos ter é que, durante a batalha, nós devemos seguir as estratégias do Senhor. Não é a estratégia do homem. Não é a estratégia da nossa família, que dava certo, que deu certo no momento. Não são as estratégias dos nossos amigos, nem mesmo dos nossos líderes, às vezes. Nós temos que seguir as estratégias de Deus, as estratégias do Senhor. O plano de Deus para a conquista de Jericó era um plano que parecia improvável aos olhos humanos. Quando nós lemos a história, nós pensamos, como? Como? Porém, os planos de Deus são específicos para cada situação, para que nós continuemos dependendo de Deus. Não tem receita pronta. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus e ouvir o que Ele nos indica. Em Josué, no capítulo 6, no versículos do 3 ao 5, diz: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué fez tudo do jeito de Deus. Josué não quis modificar nada. Josué não quis adaptar nada. Ele ordenou que o povo seguisse exatamente aquilo que o Senhor tinha pedido. Porque o jeito de Deus, queridos, ele é organizado. Deus Ele sabe o que nós precisamos aprender. E quando lendo superficialmente esse texto, talvez a gente não compreenda, mas em cada pedido que Deus fez, em cada ordem que Ele dá, Ele tem um objetivo. Ele sabia que aquele povo precisava se preparar. E então Ele age dessa forma. E as lições a partir desse pedido para que a cidade fosse conquistada, nós vamos ver agora. Quando Deus pede que durante 6 dias o povo rodeasse uma vez por dia a cidade e no 7º dia, 7 vezes, Ele queria que o povo aprendesse uma lição de paciência e obediência. Eles precisavam aprender a esperar o tempo do Senhor. É tão difícil ter paciência, né? É tão difícil esperar. Principalmente quando é algo que a gente está esperando há tanto tempo. A gente vem na igreja e fala, meu Deus, quero uma resposta hoje, quero agora, quero para já, né? Aquele povo também, eles estavam há muito tempo ansiosos para receber, mas Deus precisava ensinar para eles uma lição de paciência e obediência. Nós precisamos confiar que o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não se adianta e nem atrasa. Ele tem o tempo certo para fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Nós precisamos entender que às vezes nós nos precipitamos e perdemos a bênção. Às vezes nós estamos já pertinho da bênção. E nós nos precipitamos, nós reclamamos, nós desistimos. Espera, Deus sabe o tempo certo. A segunda lição, quando Deus pede que a arca do concerto fosse levada à frente do exército, Deus queria ensinar para aquele povo uma lição de dependência dele.
queria mostrar que se ele não estivesse à frente das batalhas, por melhores que fossem as estratégias, eles não conseguiriam sobrepor seus inimigos. Queridos, Deus precisa estar à frente de tudo. O ano está acabando, 2024 está chegando e eu tenho certeza que muitos de vocês, ou todos, têm planos, projetos, estão sonhando, idealizando muitas coisas. Porém, se Deus não estiver à frente, nós podemos planejar muitas coisas, não dará certo. Deus, quando pede para que a arca fosse à frente, a arca do concerto, Deus estava querendo ensinar para aquele povo dependência de Deus. Nós precisamos ser totalmente dependentes. Porque se nós formos para a batalha sozinhos, é derrota na certa. Em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, que nós tenhamos a certeza, a convicção no nosso coração de que sozinho nós não vamos conseguir. Mas que se Deus estiver à frente, se Ele for o nosso comandante, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da barreira, não importa o tamanho da muralha, a vitória será certa. Amém. A outra lição que Deus queria ensinar para aquele povo, quando Ele pede que eles marchassem em silêncio, vocês conseguem imaginar a dificuldade? Aquele monte de gente, aquela quantidade, porque não era só um grupo grande, era muita gente. Marchar em silêncio, que dificuldade, né? Nem na igreja desse tamanho, às vezes a gente não consegue um silêncio absoluto, né? Imagina naquela situação. Imagina os espias daquela cidade olhando aquele povo, né? Fazendo aquilo. Podiam pensar, são loucos, que é isso, né? Porém, Deus tinha um propósito quando Ele fez esse pedido, que era de domínio próprio. Que difícil, né, gente? É muito difícil. Porque nós sabemos que às vezes nós temos hábitos, costumes, que nós até herdamos, né? E nós não conseguimos nos libertar disso. Deus, quando pede que aquele povo fizesse silêncio, Deus queria ensinar uma lição de domínio próprio. Silêncio é ouro. Quando as muralhas caíssem, todos iam ouvir o barulho da muralha caindo. Nem tudo, queridos, nós precisamos falar. Não é o tempo todo que nós precisamos opinar, questionar. Tem coisas que é para Deus fazer. Tem momentos que nós também precisamos nos calar, ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a nossa vitória, ela pode ser a nossa bênção pode ser perdida por uma frase maldita, por uma palavra indevida, num momento incorreto. Silêncio é ouro. Deus queria ensinar para aquele povo também sobre isso. E por último, quando Deus pede que eles levassem apenas as 7 trombetas de chifre de carneiro, Ele queria ensinar ao povo uma lição de fé. Queria mostrar para Israel que eles poderiam marchar, que os sacerdotes poderiam tocar as trombetas, até todos caírem de exaustão. Mas se o Senhor não estivesse com eles, não haveria vitória. Aquele povo, através da vida de Josué, foi obediente. Eles seguiram as estratégias de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Eles obedeceram a Deus. E no momento certo, no momento exato, conforme os planos de Deus, Jericó foi derrubado. Os muros caíram por terra, mas foi no momento de Deus e com a presença de Deus, sob a direção de Deus. Essas também são lições que o Senhor quer nos ensinar. A cada dia nós temos batalhas a serem travadas, muralhas a serem derrubadas.
Mas para termos uma fé firme, uma fé viva, uma fé robusta em Cristo, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E nós precisamos seguir as estratégias do nosso grande comandante. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos muitas batalhas para enfrentar. Mas que sejamos assim como Josué, que nós possamos ser fortes, ser corajosos, que nós possamos receber das mãos de Deus as missões que Ele tem para a nossa vida sem reclamar, porque não está nas nossas mãos, queridos. Por mim, eu não estaria aqui. Quem escolhe é Deus, e quem faz a obra é Ele. Ele nos dá a garantia da vitória. Mas será que nós estamos nos colocando numa posição, numa condição de que estamos prontos para ir aonde Ele nos mandar, para fazer o que Ele quer que nós façamos? Ou será que nós estamos querendo adaptar ao nosso jeito? É difícil. Eu queria negociar esse sermão com a irmã Índia, quando eu peguei, né, mãe? E ela falou, não, é esse aí. E eu falei, seja feita a tua vontade. Amém. Então, nós precisamos entender que a obra não é nossa. E que tem muita gente aí no mundo que Deus está confiando em nós, na nossa vida, para que as promessas sejam cumpridas na vida deles. Para que a salvação chegue até essas pessoas. Deus escolheu Josué para levar aquele povo para a terra prometida. Será que não tem pessoas lá fora precisando de mim e de você para também chegar um dia no céu? Será que nós estamos preparados para ir buscá-los, para enfrentar as dificuldades, atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, se for preciso? Por quê? Nós estamos todos aqui, mas nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos atravessando o deserto, mas o nosso alvo é o céu. Amém. Então, que cada um de nós nos coloquemos nesta noite, coloque dentro do coração de vocês a vontade de fazer a obra de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te capacitar. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Não há nada que Ele não possa fazer, que Ele não possa realizar na nossa vida. Amém? Amém. Agora eu vou convidar ele para uma mensagem.